Olá, querido amigo, querida amiga, boa noite. É muito bom estarmos juntos aqui dando início aos nossos cultos de quarta-feira do ano de 2021. Que esse ano, esses cultos sejam um processo de um reavivamento espiritual na vida da nossa igreja. A cada quarta-feira nós estaremos reunidos durante esse ano para juntos buscarmos o Senhor em oração, buscarmos o seu Espírito e buscarmos através da palavra sermos transformados. Nós iniciamos hoje com um tema bem especial para você. O nosso intuito aqui é meditar um pouquinho na história de nossa redenção. Deus, através da sua profetisa Ellen White, escreveu todo um livro falando disso. História da redenção. Ali relata todo o grande conflito estabelecido no céu, a queda do homem, mas relata principalmente o imenso amor de Deus pela humanidade ao dar o seu Filho para morrer por mim e por você. Quero convidar você a, nas próximas 3 quarta-feiras, estarmos juntos, meditando na história da redenção, meditando no grande amor de Cristo por mim e por você. Quero convidá-lo aí a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Corre aí, pegue a sua Bíblia, é importante que você esteja com ela em mãos. Abra sua Bíblia no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Esse é um verso que você provavelmente já ouviu, leu muitas vezes, mas ele passa totalmente. Para a gente compreender a nossa redenção, nós precisamos sempre volver os nossos olhos em direção à narrativa desse texto bíblico. Apocalipse capítulo 12, o verso 7 diz assim: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceu, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mal, de todo o mundo. Sim, foi retirado para a terra, e com ele os seus anjos. A narrativa do capítulo 12 do livro de Apocalipse relata um momento em que misteriosamente lá no céu, um anjo começou a nutrir no seu coração o terrível sentimento de orgulho, de inveja, e assim nasceu o pecado. Queridos, nós não sabemos descrever, nós não sabemos explicar o porquê disso. Mas o que nos foi revelado através das Escrituras é que um anjo criado perfeitamente para ser um ser que adorava a Deus e que era um dos seres mais belos de toda a criação, esse ser deveria agora fazer parte do poderoso exército de Deus. Mas esse ser deixou-se nutrir no seu coração o sentimento de orgulho, de inveja, e ele queria ser como o próprio Deus. Satanás começou então a colocar no coração de outros anjos e ali no meio do céu fazer um certo tipo de política, querendo levar os outros anjos a se afastar dos princípios e do governo de Deus. E ele começou a espalhar dizendo: Deus é um Deus mau. Se nós desobedecermos a Deus, Deus vai nos matar. Sabe? Ele começou a espalhar isso no coração dos outros anjos. E hoje, o inimigo também espalha isso no coração de outras pessoas, dizendo de que nós não somos livres para adorar ao Senhor, fazendo com que a gente tenha medo do inferno, fazendo com que a gente tenha medo do lago de fogo e enxofre. Mas o que a Escritura nos revela é que Deus é um Deus de amor. E o que Deus requer de nós não é uma obediência obrigado. Deus nos convida a adorá-lo de livre e espontânea vontade. Deus deixou com que muito tempo Satanás continuasse a espalhar esse tipo de conversa no céu, de que Deus era um Deus mau. Até que então, Deus se levanta, entendendo que tinha chegado a hora de expulsar o inimigo do céu. O diabo então é expulso, vem até essa terra, consegue seduzir os nossos primeiros pais. E nós sabemos o que de fato então aconteceu no nosso mundo. Vivemos hoje num mundo assolado, pandemia, fome, miséria, tristeza, dor,
filhos contra pais, pais contra os filhos, adultério e tantas outras coisas que têm levado, infelizmente, o ser humano a viver a vida longe dos princípios de Deus. Queridos, a história bíblica nos revela de que em dado momento da história, após o pecado, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, correram de Deus, decidiram se esconder, decidiram viver longe dos princípios do Senhor. Quantas vezes eu e você também decidimos viver longe do Senhor, decidimos fazer nossas próprias escolhas e se esconder atrás das coisas desse mundo, porque é isso que o pecado faz, ele nos separa, o ser humano, de Deus. Ele separa a criatura do Criador. Se nossa história terminasse apenas nesse momento onde a gente escolheu o pecado, onde a gente escolhe se afastar de Deus, nós estaríamos condenados para todo sempre. Mas eu louvo o nome de Deus, porque a história de nossa redenção continua. O Filho de Deus, juntamente com Deus Pai, provê um plano para estender ao homem pecador como eu e você o privilégio da salvação em Jesus Cristo. Sabe, não existe, queridos, plano de condenação. Deus não elaborou uma forma para condenar, Deus não precisava de nada para condenar o homem. Naturalmente, por nossas próprias escolhas, pela nossa própria natureza inclinada ao pecado, nós estamos condenados. Só existe um plano dentro da eternidade, e esse é um plano de salvação. Deus providenciou um plano para que homens como eu e você, pecadores e falhos, pudessem novamente ser redimidos pelo precioso sangue de Jesus. Lá no Éden, quando o homem peca, Deus aparece e através da pele de cordeiro, ele faz um indicativo de uma veste feita pela pele de cordeiro. Ele faz um indicativo daquilo que ele faria um dia lá na cruz do Calvário. Eu deixo aqui já um apelo para que você leia o livro História da Redenção. Mas esse livro revela para a gente de que quando Deus apresentou ao céu o grande plano de salvação, o plano para salvar o homem, para redimir o homem, alguns anjos se aparecem. Eles vão até essa grande comissão e falam para o Senhor: Pai, eu vou morrer no lugar do homem se for necessário. Mas a profetisa do Senhor nos revela de que Jesus, ao olhar para os anjos, diz que nós, seres humanos, temos tão alto valor diante dos olhos de Deus que somente o precioso sangue de Jesus poderia nos salvar e nos redimir da escravidão do pecado. Queridos, você tem vivido a vida à altura do sacrifício que Jesus fez por você? A Bíblia continua, o relato bíblico continua em Apocalipse capítulo 12, você pode ler comigo o verso 10 que diz assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, e mesmo que o acusa do dia e de noite, diante de nosso Deus. E aí o verso 11 revela: Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e o mesmo em face da morte não amaram a própria vida. A Bíblia está revelando, queridos, de que só há um meio pelo qual vencer, só há uma forma pelo qual sair vitorioso nesse grande conflito, e esse meio, essa forma é através do sangue do Cordeiro. Para que a gente seja vitorioso nesse grande conflito, para que de fato a história de nossa redenção acabe com um final feliz, é necessário que a gente entenda de que não existe meio, não existe forma de sermos salvos, senão mediante o sangue do Cordeiro, senão mediante o sangue de Cristo. Eu quero ler com você uma promessa, e a primeira promessa que nós encontramos na Escritura, e você provavelmente a conhece muito bem, Gênesis capítulo 3. Depois do relato da queda, depois de Deus criar um mundo perfeito, e se você ler os primeiros capítulos do livro História da Redenção, você vai perceber como Deus criou tudo perfeito, com amor, com paciência, como Deus decidiu criar o ser humano à sua imagem e semelhança.
Foi Deus que escolheu o azul do céu. Foi Deus que colocou o perfume nas flores. Foi Deus que criou toda a variedade de animais. Foi Deus que criou cada um dos astros no céu. Ele criou todas as coisas por amor e nos deu por sua graça, por sua misericórdia, por sua bondade, para que a gente pudesse, juntamente com o Senhor, governar e viver em plena felicidade junto ao Criador de todas as coisas. Mas nós erramos em nossas escolhas. Escolhemos nos afastar do Senhor. Mas o Senhor nos fez uma promessa em Gênesis 3,15. Diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi a primeira promessa que nós encontramos na Escritura Sagrada. Deus colocou inimizade entre nós e a serpente. Todo aquele que é amigo de Deus, todo aquele que aceita o plano de salvação e de redenção, todo aquele que volve os seus olhos para a cruz do Calvário, todo aquele que entende o quão precioso foi o sacrifício, o sangue do Filho de Deus derramado em nosso favor, ele é inimigo do mundo e se torna, portanto, amigo de Deus. Nessa primeira quarta-feira, ao olharmos um pouquinho para o início do grande conflito, eu quero perguntar a você: você tem sido amigo de Deus? Você tem vivido a vida como um amigo de Deus ou como um inimigo de Deus? Para que você seja amigo de Deus, é necessário que você aceite o sacrifício da cruz do Calvário, para que você aceite o alto preço pago em seu favor. Queridos, não importa quem é você, não importa qual a sua cor, não importa qual a sua classe social, não importa qual a sua formação acadêmica, não importa o quanto de dinheiro você tem na conta, você é amado por Deus. Você é o objeto de amor do Criador de todas as coisas. E eu quero convidar você a hoje mergulhar num relacionamento profundo com a pessoa de Jesus e se tornar um verdadeiro amigo de Deus. Jesus morreu para colocar inimizade entre nós e a serpente. E nós só somos inimigos da serpente quando nós se tornamos amigos de Deus. Nós vamos mergulhar durante as próximas quarta-feiras nessa maravilhosa história, a história de nossa redenção. Mas nesse primeiro encontro, o meu convite, através da Escritura, através da Palavra de Deus, é que você seja um amigo de Deus e que você aceite ser um vitorioso mediante o precioso sangue de Jesus. Que Deus abençoe você. Que você tenha um restante de semana feliz e abençoado. E que você viva o restante dessa semana buscando viver a vida em prol de uma amizade fiel e verdadeira com a pessoa de Jesus. Quero te convidar também a ler o livro História da Redenção. Você vai entender um pouco mais lá do maravilhoso sacrifício que Jesus fez em meu e no seu favor também. Convido você agora a orar. Nós vamos pedir a Deus nessa oração de que Ele nos ajude a ser verdadeiros amigos do Senhor. Pai de amor, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pela oportunidade que tivemos de em poucos minutos estudá-la. Nós queremos Te pedir, ó Deus, que dia a dia o Senhor nos ajude a ser amigos do Senhor e a sermos inimigos do mal. O diabo perdeu no céu através do poder de Miguel. Ele perdeu na cruz. E nós queremos que através da Tua atuação no nosso coração, ele também seja um derrotado em nossas vidas. Transforma o nosso coração e salva-nos para o Teu reino. É o que rogamos por Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e que você tenha um restante de semana feliz na companhia do Senhor.